Dando continuidade ao nosso curso, estamos hoje na aula 3 e vamos falar sobre capacitor, capacitância. Na aula anterior, e recomendo que vocês assistam, caso ainda não a tenham assistido, fizemos uma analogia do capacitor com uma caixa d'água, né? Onde nós tínhamos uma torneira que ia enchendo essa caixa d'água e uma boia que ia aumentando o nível até que se chegasse a um nível pré-determinado, onde então a água pararia de encher a caixa d'água, o que resultaria em seu nível máximo. Então, quando se atinge o nível cheio, que seria o nível máximo permitido pela boia, a boia interrompe o fornecimento de água. Ou seja, nós podemos dizer, nesse caso, que a capacidade da caixa de armazenar água é atingida. E um raciocínio análogo pode ser feito para o capacitor. Bom, o capacitor armazena carga elétrica e quando a DDP entre as placas se iguala à da bateria, na analogia da caixa d'água, a DDP se igualar às da bateria, quer dizer que o nível, né, ou seja, que a boia atingiu um nível pré-determinado. Então dizemos que o capacitor está carregado. É semelhante na caixa d'água, quando a boia atinge o nível, dizemos que a caixa d'água está carregada. Concorda comigo? Bom, aqui nós temos a figura do capacitor e nós temos aqui em amarelo uma representação dos elétrons. Eu coloquei o Q-, né, cargas negativas, e em vermelho na placa M nós temos as cargas positivas, né, que seria uma falta de elétron, que é o Q+. Então nós temos aqui que cargas negativas é igual a cargas positivas. Isso aqui é um ponto crucial para você entender. As cargas são opostas, logo geram um campo elétrico, né, de placas paralelas, tem essa conformação, essa geometria aqui. E o que é importante, a soma das cargas positivas e negativas são nula. E, no entanto, um capacitor armazena a carga, né? Parece uma coisa um pouco contraditória, mas não. As cargas estão armazenadas em suas respectivas placas. Porém, quando eu a somo, o valor é nulo, pois o número de cargas positiva é igual ao número de cargas negativa. Portanto, a carga total em um capacitor é zero. Tudo bem? Bom, vamos lá. Agora eu quero que vocês imaginem, ó, nós acrescentamos aqui nessa bateria um potenciômetro, né? Vai regular o potencial elétrico nesse circuito. Então, nesse primeiro momento, nós temos aqui o potenciômetro, né, no máximo, digamos assim. Agora eu vou reduzi-lo. Então percebam que a setinha branca, a setinha preta, agora movimentou aqui no potenciômetro, reduzindo o potencial elétrico. O que aconteceu? Note, ó, nossa situação de carga, de capacitor carregado, ou seja, né, o potencial das placas se igualou do circuito. Agora eu vou mexer no meu potenciômetro, reduzir o potencial. Obviamente, o que aconteceu? As cargas nas placas também se reduziram. Então eu chamei de Q', ó, Q', é Q e Q+, Q- e Q+, as cargas iniciais. Reduzi o potencial. Agora minhas cargas mudaram aqui, eu chamei de Q'. Nós podemos perceber que essas cargas agora, o Q' positivo é menor do que o Q positivo. E o Q' negativo é menor do que o Q'. As cargas reduziram, diminuíram, porque houve uma redução no potencial elétrico. Mais uma, nós reduzimos mais ainda o potencial. O que aconteceu? As cargas reduziram mais ainda. Então agora nós temos um Q duas linhas e o Q duas linhas positivo. O Q duas linhas positivo é menor do que o Q' positivo. E o Q duas linhas negativo é menor do que o Q' negativo. Note, reduzimos o potencial elétrico, reduzimos o número de cargas, tá bom? E se eu colocar o potenciômetro no seu valor mínimo, quer dizer o quê? Que o potencial do meu circuito é zero, ou seja, não tenho bateria. O circuito está totalmente aberto, não tem bateria, não tem nada.
Logo, não há fluxo de elétrons, não há cargas em movimento, então não tem como ser armazenado no capacitor. Então nós temos que o potenciômetro desligado equivale a um circuito aberto, ou seja, DDP nula, diferença de potencial nula, sem tensão. Logo, não há fluxo de elétrons nos terminais da bateria, por isso a carga nas placas do capacitor é nula. Bom, então nós temos que carga nula, carga nula. Qual é a conclusão? Acúmulo de cargas no capacitor é proporcional à tensão, cuja unidade é o volt, ou 1V maiúsculo. Matematicamente, nós podemos dizer isso com Q proporcional, o signo de proporcionalidade, à tensão, ou seja, as cargas são proporcionais à tensão, ou a DDP. Isso quer dizer que se aumentar a DDP, aumenta as cargas, se reduzir a DDP, reduzem as cargas. Ou Q igual a C vezes V, onde nós estamos tirando a proporcionalidade e colocando uma igualdade. Para colocar uma igualdade, eu tenho que inserir uma constante. Nessa constante vai dizer o quanto a carga vai aumentar à medida que eu aumento minha voltagem, e o quanto a carga diminui à medida que eu reduzo a minha voltagem. Então essa constante aí é o C, e essa constante tem o nome de capacitância. Então, sendo C a constante de proporcionalidade, que recebe o nome de capacitância, logo a capacitância de um capacitor é dada por, aí apenas fazendo uma manipulação matemática bem simples, a capacitância vai ser o quociente, ou a razão entre as cargas contidas nas placas do capacitor dividido pela tensão a qual essas placas estão submetidas. A unidade de capacitância é o Faraday, símbolo F, o grande cientista Faraday aí. Então, olha só, gente, é simples. Lembre-se, a capacitância vai te dizer o quanto de carga um capacitor pode armazenar. E a capacitância é uma constante que surge, de proporcionalidade, porque a carga em um capacitor ela é diretamente proporcional à diferença de potencial no qual está inserido esse capacitor no circuito. Então, quanto maior a tensão, quanto maior a DDP nesse circuito, maior vão ser o armazenamento de carga nas placas do capacitor. Quando você vai reduzindo esse potencial elétrico, você vai reduzindo o acúmulo de cargas no capacitor, de forma que há uma proporcionalidade entre essas duas grandezas, e essa proporcionalidade se torna uma igualdade quando eu insiro uma constante, chamada constante C, que é a capacitância, que vai ser nada mais, nada menos que a razão entre o número de cargas contida nesse capacitor pelo potencial o qual esse capacitor está inserido no circuito. Tudo bem? E a unidade é o Farad. Então tá aí, tranquilinho. Bom, então resumindo aí, cargas em um capacitor é proporcional à diferença de potencial no qual o capacitor está inserido. Tá? A capacitância é a capacidade de armazenamento de carga elétrica em um capacitor. E o Faraday é a unidade de capacitância. Então, aula rápida aí. Nós temos então aí a capacitância, e na próxima nós vamos dar prosseguimento ao nosso curso aí. Então, nos vemos em breve sempre.